Faz 3 dias que eu tô trancada em casa. E não é porque eu quero. Eu preciso contar o que aconteceu. Talvez alguém consiga me dizer que eu não estou ficando louca. Tudo começou na terça-feira. Eu saio do trabalho por volta das 8h30 da noite. É tarde, eu sei, mas eu não costumo voltar sozinha. Sempre saio acompanhada de alguns colegas. E a gente vai conversando até, pouco a pouco, cada um seguir o seu caminho. No fim, eu fico só por 10 minutos de caminhada até a minha casa. É um trajeto tranquilo, iluminado o suficiente, e eu já estava até acostumada com isso. Mas naquela noite, alguma coisa estava errada. Eu percebi que tinha alguém andando atrás de mim, uma mulher. E no começo isso até me tranquilizou. Eu achei que era uma coincidência, talvez morasse por perto. Uma vizinha que eu nunca conheci. Eu não conheço muita gente da minha rua. Eu não sou a pessoa mais sociável do mundo. Pensei que poderia ser só uma nova moradora. Mesmo assim, algo me incomodava. O jeito dela andar, os passos eram estranhamente familiares, como se eu já tivesse visto antes. Eu só não conseguia lembrar onde. Continuei andando por um tempo, tentando não olhar muito para não parecer estranha, mas a sensação de que ela estava me seguindo não passou. Quando finalmente eu cheguei na frente da minha casa, comecei a procurar a chave, meio apressada. Foi aí que eu percebi que ela tinha parado. Ela não foi embora. Ela nem tentou disfarçar. Ela simplesmente parou perto de um poste, me observando. Foi quando eu consegui ver o rosto dela. Naquele instante, meu corpo congelou. Era igual ao meu. Não parecido. Era realmente igual. Cada traço, cada detalhe. Era como olhar para um espelho, mas distorcido. Ela usava roupas diferentes. O cabelo estava preso de um jeito que eu não costumava usar, mas ainda assim, era eu. Por um momento, a minha mente congelou e tentou encontrar explicações. Uma irmã perdida? Algum parente que eu nunca conheci? A verdade é que nada fazia sentido. Eu entrei em casa às pressas, fechei a porta e tranquei todas as fechaduras. Minhas mãos tremiam, eu quase deixei a chave cair umas 2 vezes. Eu peguei o celular e liguei para minha mãe. Perguntei desesperada se havia alguma chance de eu ter uma irmã gêmea. Alguma história de família que tivesse ficado escondida. Ela só riu e me chamou de exagerada quando eu contei a história pra ela. Ela disse que eu estava inventando coisas porque já era tarde. Me mandou descansar e desligou. Mas como dormir depois de ver aquilo? Eu não consegui. Passei horas acordada, revirando na cama com a imagem daquela mulher na minha cabeça, até que cometi o erro que me persegue desde então. Eu procurei na internet e encontrei as histórias dos doppelgangers, ou a cópia que anda, um presságio de tragédia, sinal de que algo terrível está prestes para acontecer. Eu não queria acreditar, mas no fundo eu sabia que aquilo não poderia ser normal. Na manhã seguinte, quando abri a porta para ir trabalhar, o meu coração quase parou. Ela estava lá, parada na frente da minha casa, como se eu tivesse passado a noite ali, esperando por mim. A rua estava deserta, ainda era muito cedo, o ar parecia pesado, difícil de respirar. Eu fiquei paralisada segurando a maçaneta. Eu não sabia o que dizer. Bati a porta com força e não disse nada. Resolvi procurar o vizinho que tem uma câmera de segurança apontada para a rua. Perguntei se ele tinha visto algo estranho na outra noite. E a resposta dele foi a pior que eu poderia ouvir. Por que você ficou parada na sua porta a noite toda? Eu não saí de casa. Eu juro que eu não saí. Depois disso eu não consegui ir trabalhar. Tranquei tudo, fechei as cortinas e fiquei em silêncio. Durante o dia ela desapareceu. Talvez por causa do movimento da rua, as pessoas passando. Eu queria acreditar que tinha acabado, mas quando a noite caiu, ela voltou. Dessa vez estava diferente. O sorriso, um sorriso largo demais, como se fosse forçado, como se estivesse preso no rosto. Os olhos vazios, escuros e sem vida. Era como se fosse uma versão quebrada de mim, uma máscara que tentava imitar quem eu sou. Mas havia falhas em cada detalhe. E o pior, eu sentia que ela sabia. Sabia que eu estava dentro da casa, olhando pela fresta da cortina. A segunda noite foi insuportável. Eu não consegui dormir direito. Tomei muito café e fiquei com muito medo. E de vez em quando ela batia na porta. Toques lentos, intervalos longos. Como se ela quisesse mostrar pra mim que tinha todo o tempo do mundo. Eu não tive coragem de olhar pelo olho mágico. Eu estou exausta. Meus olhos ardem, meu corpo pede descanso, mas eu sei que se eu fechar os olhos, ela vai entrar. Hoje eu cometi outro erro. Eu comecei a olhar as minhas fotos antigas no celular e eu percebi algo que me fez perder o chão. Em algumas delas, ela estava lá, no fundo, quase invisível, como se estivesse me observando. E o mais assustador é que algumas fotos são de anos atrás. Ela sempre esteve comigo. Se eu voltar mais um dia no trabalho,
É possível que eu perca meu emprego, mas se eu sair de casa, eu tenho quase certeza que vou perder a vida. E talvez seja tarde demais. Eu fiz essa história tem um tempo, quando eu me imaginava em situações onde determinados monstros estavam me perseguindo. Tem um outro vídeo aqui no canal que tem esse tipo de introdução, ou aquela coisa não é a lua. Mas, diferente daquela criatura distante, fria e quase cósmica, hoje eu quero falar sobre algo muito mais próximo. Tão próximo que pode estar te seguindo e você nem sabe. Oi, eu sou a Nina, e eu tô falando dos doppelgangers. Acho que pela história já deu pra entender. Uma das lendas mais perturbadoras que existem. Há inúmeros relatos de pessoas que supostamente encontraram seu doppelganger. Ele não é um monstro escondido no escuro, nem uma criatura mística que vem de uma outra dimensão. O doppelganger é um reflexo sombrio de você mesmo. Uma cópia quase perfeita, mas que carrega interpretações estranhas e muitas vezes perigosas. Essa crença veio da Alemanha, mas aparece de formas parecidas em vários lugares do mundo. Isso é uma coisa que até hoje me intriga. Em algumas culturas, encontrar o seu duplo significa azar. Em outras, é um aviso de que algo ruim está prestes para acontecer. Existem até relatos históricos de pessoas famosas que juram ter visto seu próprio doppelganger pouco antes de morrer. O mais assustador dessa lenda é que o doppelganger não precisa fazer nada para te aterrorizar. Ele não corre atrás de você, ele não grita, ele não ataca. Ele apenas aparece, observa e imita aos poucos. Essa presença vai se tornando um espaço sombrio na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas memórias, até que um dia você não sabe quem é quem. E é por isso que algumas histórias mexem tanto com a gente. Não porque é um monstro que está lá fora, é você, ou algo que quer ser você, algo que está pronto para ocupar o seu lugar. Existe um caso antigo muito famoso de uma professora chamada Emily Sargent. Ela viveu no século XIX e trabalhava em um internato para meninas. As suas alunas começaram a testemunhar algo muito estranho. A cópia exata da professora aparecia na sala de aula, às vezes mesmo quando ela não estava na sala. Essa duplicata imitava seus movimentos, com um leve atraso, mas sem emoção, quase como se fosse um reflexo vivo. Às vezes o doppelganger aparecia atrás dela, imitando seus movimentos, mas ela não percebia. Ela nunca via sua cópia, mas sempre percebia quando isso ia acontecer. Ela ficava fraca, pálida, como se algo estivesse drenando ela. É claro que os relatos assustaram os alunos e os pais, e ela foi demitida, não só desse colégio. Em 16 anos como professora, ela passou por 18 escolas. Até hoje o caso dela é um dos mais citados quando se fala de doppelganger na vida real. E para mim o mais assustador é pensar que ela nem sabia. Será que isso está acontecendo com você e você não percebeu? Será que o seu doppelganger está por aí? Ou está próximo de você o suficiente para sugar a sua vitalidade? É estranho como uma lenda tão simples me dá agonia. Se você é uma dessas pessoas que não se assusta fácil, me conta aqui nos comentários o que você faria se encontrasse o seu doppelganger. Se você não tem nada para comentar, deixa qualquer coisa aqui embaixo para ajudar no algoritmo. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer. E até a semana que vem. Tchau!